Olá, sou Carlos Eduardo, metalurgista, professor e finalmente tenho tempo de fazer mais um vídeo para minhas aulas de termodinâmica metalúrgica. Hoje vou falar alguns dos conceitos fundamentais dessa disciplina que nos permite fazer o dimensionamento do balanço energético de um processo e determinar em quais condições ele pode ocorrer. Isso é extremamente importante. Isso vai nos determinar quanto de combustível que eu tenho que fornecer para que uma reação ocorra, se é que isso é necessário. E se uma reação acontece na condição normal de trabalho, ótimo. Se não acontece, eu não posso deitar em posição fetal e começar a chorar. Tenho que achar uma condição na qual a reação possa ocorrer e adequar isso a um processo industrial. E isso tudo a gente faz utilizando como ferramenta a termodinâmica metalúrgica. Para isso, a gente precisa de alguns conceitos fundamentais, que é o balanço de massa. Não existe balanço térmico sem o balanço de massa. E para fazer o balanço de massa, a gente precisa conhecer a equação do gás ideal, só um pouquinho. E balanço estequiométrico, que é muito fácil. A equação do gás ideal é definida como PV igual a nRT, onde P é a pressão em atmosferas, V, o volume do gás em litros, N, o número de mols do gás, R, constante universal dos gases, e T, a temperatura em Kelvin. A temperatura em Kelvin é padrão, sempre vai ser independente do sistema de unidades. A pressão atmosfera e o volume em litros é só no sistema de unidades que a gente está usando. Poderia ser no sistema internacional? Poderia. Mas por ser uma área extremamente tradicionalista e já termos todos os dados termodinâmicos nessas unidades, a gente acaba se adequando e usando o mesmo sistema que a tradição usa, né? Então vamos lá. Para uma pressão em atmosfera e um volume em litros, a gente vai usar o R, que é a constante universal dos gases, de 0,082054 atmosferas. Desculpe, atmosferas, litro por mol Kelvin. Vamos lá. Um exemplo para mostrar como que isso acontece, como que isso é determinado. Vou pegar uma canetinha aqui para caso seja necessário. Determine a pressão de um botijão de gás de cozinha em um dia ensolarado, 35 graus Celsius, sabendo que a massa do gás metano, cujo peso molecular é 58 gramas por mol, contido no interior do botijão, não no interior de você que está me escutando, é de 13 quilogramas. E que o volume do botijão é de aproximadamente 30 litros. Bom, eu quero a pressão. Como que a gente faz isso? Equação do gás ideal. PV igual a nRT. Pressão é o que eu quero. Volume, 30 litros. N, número de mols. O número de mols vai ser a massa dividido pelo peso molecular. A massa é de 30 quilos, que é 30 mil gramas. Dividido por 58 gramas por mol, eu vou achar 224 mols de gás metano dentro do meu botijão, se ele tiver gás metano lá dentro. Aí a gente vai PV, o volume de 30 litros, igual a N, 224 mols, R, 0,082054 atm litro por mol Kelvin, mais temperatura em Kelvin, 35 mais 273, que dá 308. A pressão final, então, é de 188,7 atmosferas. Então, uma pressão de quase 190 vezes aquela à qual estamos submetidos todos os dias. É importante ressaltar uma condição muito especial, que é a condição normal de temperatura e pressão, que é 1 atm, 273 Kelvin, que aí a gente tendo volume em litros, aí a gente usa precedido de N, vai ser normal litros. Também pode ser normal metro cúbico, se a gente estiver falando de metro cúbico. O importante é que normal quer dizer que é 1 atm, 273 Kelvin, e nessas condições, 1 mol de qualquer gás ocupa 22,4 normal litros, ou 22,4
vezes 10 a menos 3 normal metro cúbico. Isso é uma informação que ajuda muito nós metalurgistas a resolver uma série de problemas. Falando nisso, vamos para o balanço estequiométrico. Balanço estequiométrico é algo extremamente simples que às vezes dá nó na cabeça de vocês. Não sei porquê. É até difícil explicar sem um exemplo. Então eu vou partir direto de um exemplo. Me perdoem, agora a didática não vai ser a melhor possível, mas é que é algo que eu acho tão elementar que é difícil explicar sem um exemplo. Deseja-se queimar 1 kg de carbono com oxigênio, produzindo monóxido de carbono. Isso já nos dá a equação pertinente. A equação pertinente desse problema vai ser carbono mais oxigênio dando CO. Só que essa equação não está balanceada. A única coisa que eu sei é carbono com oxigênio. Então tem carbono e oxigênio desse lado e produzindo CO desse lado. Do lado direito e do lado esquerdo da equação tem que ter absolutamente o mesmo número de cada elemento. Então tem um carbono do lado esquerdo, tem um carbono do lado direito. Tem 2 oxigênios do lado esquerdo, teria que ter 2 do lado direito, mas só tem um. Então vamos ajustar isso colocando um meio aqui. Meio de O2 é um átomo de oxigênio. Tem um átomo de oxigênio do lado esquerdo, um do lado direito. Isso nos garante um balanço estequiométrico. Mas vamos voltar para o enunciado. Determinar o volume de oxigênio a ser gasto nessa queima e o volume de CO produzido. Caso esse oxigênio esteja contido no ar, qual é o volume de ar necessário para essa queima? Se a gente já tiver o volume de oxigênio, é só lembrar que o ar é composto por 21% do ar é oxigênio. Ar seco, o resto é nitrogênio. Vamos lá. Aí a equação pertinente, que eu já tinha rascunhado ali atrás. C mais meio de O2 dando CO. Número de mols de carbono, pegando 1 kg, é 1000 gramas dividido por 12 gramas por mol, que dá 83,33 mols. Cada mol de carbono consome meio mol de oxigênio. Então o número de mols de oxigênio vai ser metade do número de mols de carbono, que é igual ao número de mols de monóxido de carbono. Afinal, cada carbono produz um monóxido de carbono. Então, o número de mols de O2 é 83,33, que é o número de mols de carbono, dividido por 2. Dá 41,67. Nesse caso, o número de mols de CO vai ser 83,33, porque CO é igual a carbono. O carbono está aqui. Então, dando continuidade, o volume de oxigênio gerado, multipliquei por aqueles 22,4 normal litro por mol. Então, 41,67 mol vezes 22,4 litros por mol me dá 933,4 normal litros, ou 0,933 normal metro cúbico. Quase 1 metro cúbico de ar nas condições normais de temperatura e pressão. E o volume de monóxido de carbono produzido? O número de mols de monóxido de carbono é o dobro do de oxigênio. Então o volume naturalmente vai ser o dobro também. Fazendo do mesmo jeito, o número de mols de CO vezes 22,4 normal litro por mol dá 1866,59, que é aproximadamente 1867 normal metro cúbico. O volume de ar seco, eu já falei, era só lembrar que 21% do ar seco é oxigênio, já tem o volume de oxigênio, então dá 4,443 normal metro cúbico de ar seco para queimar 1 único quilo de carvão a monóxido de carbono. Se fosse dióxido de carbono, CO2, seria o dobro.
mais ar ainda. Isso é só para ter uma noção de como fazer o balanço de estequiométrico. Um micro balancinho de massa, muito simples, muito elementar. E ter noção do volume de ar que consome a produção de um churrasco bem salgado. Muito obrigado a todos. Vou deixar para vocês um exercício. Se você for um aluno da PUC Minas, do curso de Engenharia Metalúrgica, é só vir me procurar que eu ajudo vocês. Se não for um aluno do curso de Metalurgia da PUC Minas, está na hora de procurar a gente. Um abraço e até mais.